Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós vamos fazer agora nesse vídeo a correção da atividade número 5 da EJA, da disciplina de Matemática. Então, vamos lá. Esse texto também está no Trilhas de Aprendizagens, volume 1, que chama Casos de Influenza no Brasil. Infecção viral aguda no sistema respiratório, o vírus influenza, é facilmente contraído por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem três tipos de vírus influenza: A, B e C. A vacinação é considerada a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza. E aí nós temos uma tabela, e essa tabela fala sobre o número de casos, o número de doses, perdão, aplicadas da vacina em campanhas de vacinação por período de comorbidade, por tipos de comorbidade no Brasil durante o ano de 2018, de 2011 até 2018. O que é uma comorbidade? É um tipo de doença, né, uma dificuldade que a pessoa tenha. Nós vamos analisar a tabela e identificar agora quais são as perguntas que a gente precisa responder analisando essa tabela, tá bom? Então vamos lá. Repara aqui comigo, ó. A pergunta número 1, ela diz respeito a quê? Para o grupo de pessoas com obesidade, qual foi o ano em que houve o maior número de doses aplicadas? Então, a gente está falando do pessoal que tem obesidade, né? Então, para a gente, vou até grifar aqui, ó, é isso aqui que a gente vai ter na tabela, certo? É o grupo de obesidade. Que mais que a gente vai precisar analisar? Vai ter que analisar o número. Então, são pessoas obesas, certo? Em qual ano teve maior número de doses aplicadas? Então, vamos voltar para a tabela, a gente vai identificar onde está a obesidade. Aqui, ó, certo? Então, aqui, estamos pintando aqui uma bola para marcar a linha que a gente está olhando da tabela, que é a linha da obesidade. Repara, então, que você vai ter que procurar em qual ano teve maior número de vacinação. Então, aqui temos 184, 194 mil, 187 mil, 223 mil, 215 mil, 239, 1910. Então, aqui, esse último ano, que é o ano de 2018, maior vacinação, né, contra a gripe das pessoas que estão no caso de obesidade, tudo bem? Então, a gente vai olhar lá na alternativa para ver se tem o ano de 2018. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, a alternativa D. A alternativa correta seria 2018, o ano que teve mais vacinação das pessoas com obesidade. Vamos ver a questão a letra B aí, né, da questão número 1. Para o grupo de pessoas com diabetes, qual foi o ano em que houve o menor número de doses aplicadas? Então, vamos lá. Agora, a gente está, vou pegar outra cor aqui, ó. A gente está falando das pessoas do grupo de diabetes. E agora, a gente não está falando do número de vacinação, a gente está falando do menor. Então, vamos ela procurar em que ano foi o menor número de pessoas vacinadas para o grupo de diabetes. Então, primeiro analisa aqui na coluna, né, ó, encontramos o diabetes aqui. E agora a gente vai analisar em qual ano tem o menor número. Então, vamos lá. Começando aqui, ó, todos têm 1 milhão, certo? 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Só que a gente precisa ver agora as centenas de milhares. Aqui é 1 milhão 158, 1 milhão 156, 1 milhão 158, 1 milhão 499, 1 milhão 331 e 1 milhão 395. Então, esses daqui, ó, eles já são grandes, né? Tem grandes números de vacinação. Então, tem que ser entre esses primeiros aqui. Qual que é o menor de todos? Seria o de 2014, porque tem 1 milhão 156. Então, 2014. Tudo bem? Então, para diabetes, o correto seria o ano de 2014. A pergunta com relação ao grupo de diabetes. Então, está aqui, ó, a alternativa correta marcada é a alternativa B.
Beleza? Vamos para a terceira pergunta, para analisar o item C, para o grupo de pessoas com órgãos transplantados. Então, deixa eu mudar a cor aqui novamente, que a gente vai marcar na tabela. Quando houve uma queda, hein, gente? Ó, queda é diminuir o número de doses aplicadas. Então, vamos lá. A gente vai ter que analisar de qual ano para o outro é que houve uma queda nas doses aplicadas para pessoas que têm órgãos transplantados. Então, vamos voltar lá na tabela, identificar qual a linha que a gente vai analisar. Então, vamos lá. Ó. Cadê transplantados? Aqui, então, está aqui embaixo, na penúltima linha, nós temos resultados. Essa linha que a gente vai ter que analisar e a gente vai ter que verificar de que ano para que ano que houve uma queda. Então vamos lá, de 2013 para 2014 aumentou. 2014 para 2015 aumentou. 2015 para 2016 aumentou. 2016 para 2017 caiu. Repara que aqui era 38, aqui era 31. Então a gente sabe que do ano de 2016 para 2017 houve uma queda. Então, a gente vai lá na alternativa e marca essa opção. Então, do ano de 2000 para 2000. Agora, nós vamos para a nossa última questão e ela diz: na tabela, observamos que o ano de 2016 houve 38.175 doses de vacina para pessoas transplantadas. Esse número escrito por extenso é. Então vamos lá, ó. A gente precisa ver que a gente tem unidade, dezena, centena, milhar e dezena de milhar. Nós temos 5 ordens aqui nesse número. Então, primeira coisa, o 5 da unidade vai sempre aparecer lá no final. Então, aqui nós temos 5, se fosse só duas, 75, se fosse as três últimas, 175, se fosse a partir do 8, 8.175, mas como a gente tem um 3 na frente do 8, a ordem vira 38.175. Então, vamos marcar a alternativa aqui correta. Ó. 38.175. C, né? 38.175. Tudo bem? Ó, aqui vocês veem que a diferença é sutil no item D, né? Nós temos um E aqui, ó. Esse E não existe, tá? O número é escrito direto, assim, ó. 38.175. Aqui nós temos 38.175. Esse E não existe. Isso, a alternativa D não está correta. Tudo bem? Alternativa C correta. A outra aqui, 38 milhões, ó, já está errada a ordem, né? E aí o item A também está errado, porque aqui está escrito 60 e não 70. Então, temos correta a alternativa D. Beleza? Espero que tenham compreendido. Caso tenham dúvidas, entrem em contato. Um abraço a todos. Uma boa noite.